Pode? Pode. Então, 2016, apesar de tudo, foi um ano. Não vou fazer isso. Já fez, já vai. Agora Vai ter acho que foi, velho. Então, 2016, apesar de tudo, foi um ano. Teve alguns acontecimentos, pouca verba, teve uns encontros massa, teve uma treta de... várias tretas. Teve o FIAC, teve o Filt, teve o IC, que foi bacana. Teve aquela moça de uma peruca, enfim, esquisita. Foi muito legal, 2016. É isso que eu tinha pra falar de 2016. Acabou! Estamos aqui para fazer a primeira retrospectiva da nossa revista com Laís Machado, Olá. Alex Simões, Olá. Diego Pinheiro, eu, Daniel Guerra, Igor de Albuquerque e Bárbara Pessoa. Que tá enrolando um cigarro. Cigarro, um tabaco. Tabaco. A nossa ideia aqui não é fazer um panorama valorativo no sentido de trazer quais são as melhores coisas que as outras, como algumas áreas e algumas revistas fazem. Fazer uma lista ou fazer um ranking, nada disso. A gente vai discutir apenas panoramas, E questões. lembrar de momentos marcantes, né, para o bem ou para o mal, do que foi a revista durante esse ano, né? Teve a ocupação do Mickey. Foi Sim, teve a ocupação. um grande momento aí. Essa parada das cênicas. Tretas lá dentro também. Muitas tretas. Fora e dentro de lá, porque não são exclusivas de lá. Houve uma construção, acho que foi um encontro, falando sério mesmo, acho que foi uma oportunidade que a gente teve, né, os agentes, os artistas, os e as artistas da cidade, os agentes e as agentes culturais, de se pensarem coletivamente. Acho que foi uma experiência muito importante de aprendizagem. Muito mais do que tretas, eu acho que teve aspectos Até porque muito as positivos. tretas importam também como aspecto constitutivo de qualquer ação, né? Se fosse pacífico não faria o menor sentido. Ocupação, não existe ocupação pacífica. Uma das coisas que eu acho importante do Mink também foi de, pegando isso que você falou, é perceber o quanto a gente não se conhecia. Sim, verdade. Fazedores de arte aqui de Salvador não se conheciam. Então, acho que muito daí também vinham essas tretas de tensão mesmo, de eu não sei o que você faz. E eu não compreendo o que você faz como legítimo ou... Não, isso é E isso foi muito importante enquanto diagnóstico mesmo, pra quem esteve mais perto, pra quem pôde viver isso. Eu acho que foi um acontecimento importante que a gente ainda vai levar um tempo para entender. Exatamente. Várias coisas aconteceram Entender a durante 3, 4 importância meses. e a reverberação disso É. nas relações todas. Isso, eu acho que muita gente teve isso que você estava falando, essa oportunidade de se olhar de frente, perguntar quem é você, o que é que você está fazendo. E aí esses conflitos são inevitáveis. E isso fazem parte, também fugir de conflito nem sempre é... Aliás, nunca é a melhor solução. Então, falar em fugir de conflitos, a gente pode ir para esse tema de fugir de conflitos, porque uma coisa que eu acho muito legal da revista, duas coisas, eu acho que essa é uma revista muito bacana, por acaso eu até participo dela. Duas coisas muito bacanas que são a crítica da crítica, o rebate, e fala sobre isso, Bárbara. O que eu achei assim quando eu entrei na revista, que eu entrei depois, que uma coisa que foi uma surpresa pra mim, mas não pensando não é uma surpresa, né, quando a gente para pra pensar assim, mas inicialmente quando eu soube que tinha um espaço de rebate para as críticas aos espetáculos, eu achava que os artistas comemoravam e aproveitavam esse espaço, né, para poder se colocar como artista, e na verdade a gente sentiu, eu acho que eu pelo menos tive problema em conseguir rebate quando fiz a crítica. Os artistas têm resistência, né, de ocupar aquele lugar, o espaço de rebate, de falar do processo, de falar também criticamente em relação à própria crítica ou em relação ao próprio processo. De ter essa oportunidade De ter a oportunidade, né? Porque se fala tanto assim, não sei quem, que eu não acho que é o nosso caso, assim, eu acho que tem um equívoco muito grande, assim, quando se fala da crítica, como se fosse meter o pau. A gente sabe que crítica não é isso. Mas assim, se fala muito assim, não sei quem meteu o pau em tal espetáculo, foi aquela conversinha de corredor, conversinha de bar. E aí a gente traz, né, eu entrei depois, vocês trouxeram a proposta do rebate, e no entanto é um espaço que muitas vezes é desprezado, né? O artista, ele é criticado e tem um espaço lá para ele se colocar e não se coloca. Eu fiquei um pouco surpresa, assim, e porque... são duas formas de ser negligenciado esse espaço, eu acho. Que é, uma, não escrevendo
E às vezes, a partir a depender da justificativa, até talvez seja aceitável, claro, por exemplo, uma pessoa que não gosta de escrever e não é mais a onda dela, não é a onda dela rebater. E a outra é o próprio rebate, o próprio confronto estético mesmo, né? O rebate que Thiago fez da crítica de Daniel, por exemplo. Eu acho que o que ficou a mais aparente ali, em Thiago vez Romero. do Thiago Romero, em vez do debate estético da coisa, ficou um pouco birrento, entendeu? Mas nesse Eu sentido acho da rebate dele, até acho que foi um rebate bastante... De confronto, né? Realmente assumir o confronto, porque quando eu coloco na minha crítica que eu levei em conta a minha saída do espetáculo como apreciação da própria obra, quer dizer, eu falei, eu não vou sair e dizer que eu não saí. Eu vou sair e dizer que saí. Sim. Então, como eu disse que saí e mesmo assim falei sobre a obra, eu acho que quando ele foi fazer o rebate, ele usou esse ponto, inclusive, assim, estrategicamente. Não tô falando estrategicamente como uma coisa ruim, não, inclusive uma coisa boa. Claro. Pra desenvolver a argumentação dele. Das críticas que eu fiz, teve o rebate de Caio, Foi. do Bobo, que teve alguma produção de pensamento, né? A gente dialogou em vários momentos. E teve Largo, que não teve rebate, e teve Bispo, que não teve rebate. Que Bispo, eu conversei com a assessora da peça de comunicação e houve boatos de que ia ter rebate e não houve rebate. Fiquei triste, foi um texto que eu gostei muito de escrever e, enfim, já que tem espaço aberto, seria legal ouvir alguma coisa. E a do Largo também foi uma coisa que eu achei complicada porque todos leram e falaram alguma coisa via mensagem inbox do Facebook, mas a resposta mais sólida, mais consistente que a nossa revista abre não teve esse canal, né? O canal não foi testado, né? E aí uma resposta de Facebook é uma coisa e uma resposta de um texto escrito a partir de um processo que é sério, que você se coloca, que mergulha e produz a partir disso. Ficou fora. Você também teve uma coisa dessa, não foi? Não, entrei em contato com o João Figuer, quando eu fiz a crítica de Jogo dos Signos, e a gente conversou bastante pelo inbox e também, enfim, né, expus isso. Que tudo que ele estava me falando seria interessante para vir como texto. E uma questão que me vem à cabeça, assim, nessa situação é: será que os artistas acham importante a crítica? Né? Porque da maneira como a crítica ou o rebate? A crítica da obra, aquele que está produzindo, será que ele acha importante que tenha um olhar crítico sobre aquilo? Porque da maneira como tem chegado, às vezes me parece que não. Ou que não é, como você falou, bem-vindo mesmo. Porque ainda que você não queira, eu não gosto de escrever, mas enfim, sou das artes cênicas, mas é uma maneira de você fomentar e estimular a crítica, entendeu? Era um espaço vazio, né? O espaço de criticar em Salvador. E eu acho que tomam de imediato, assim, o que a gente faz, o que a gente escreve, como uma reprodução do modo anterior de fazer crítica. Do tipo, isso legitima isso ou não, isso é bom ou não, gosto disso ou não, quero falar mal disso ou não. Quando, na verdade, naquele dia, na conversa lá de bar, quando a gente resolveu começar com a revista, tinha essa coisa de pensar sobre o que está acontecendo. De que quer que não está falando aqui de um território crítico, que é Salvador, que a única crítica até então, e que a gente está tendo contato agora, inclusive, pelo e-mail, que é Eduardo Zeda, é a única pessoa que escrevia. Sim. Jornal da Tarde. E é uma escrita jornalística, quase um serviço, Isso, né? Assim, coloca questões muito pontuais. Fundamentado no release, né? Isso, release. Que levanta a questão do espetáculo, que são realmente geralmente são de aprovar, porque se não aprova, não vai nem para a matéria. Raramente, né? Isso é uma coisa do jornal, talvez, e como ela trabalha, ela tem essas coisas. Mas que ele já criticou também as críticas dela, quem quiser vai lá procurar também. Mas Salvador, em termos de crítica, é isso. E a gente está abrindo um campo de diálogo, um campo de novas produções. Que eu acho, assim, importantíssimo pessoas que acham coisas tanto sobre a Barril quanto sobre peças que vêm, ou performances, ou danças, que coloquem a palavra no papel, quer dizer, no papel não, né? Na tela. E eu fico pensando, por exemplo, que a diagramadora
e colaboradora, né, reclamou, por exemplo, do rebate de Paula Carneiro, mas teve e eu vou falar tranquilamente porque tá lá manifestado, mas Paula fala uma coisa assim, de ela se sentir intimidada pela articulação, pelo poder de articulação de Daniel. Então isso é uma coisa que a pessoa, assim, ela manifesta, ela escreve, ela escolheu um formato que foi na caixa do inbox, isso foi assumido pela autoria, ela disse, não, a gente faz aqui, e aí teve a história de João Figa, que rolou uma conversa inbox, pelo que eu entendi, eu não tive acesso, João Figa é mais, pelo que eu soube, foi uma conversa produtiva. Sim. Eu acho que a gente também pode pensar em formas de se apropriar disso, porque é isso, tem uma potência, né, nesses comentários, alguns são produtivos. Eu lembro, não foi um grande comentário, mas, assim, grande em termos de palavra, mas o que na página de Bispo, ele compartilhou a crítica, ele fez comentários sobre isso. Então, isso são formas também né? De rebate, de reverberação, que a gente também tem que aprender a entender como produção discursiva. Querer que o outro responda em um determinado formato, numa linha editorial, que é um problema nosso. Eles não tem que se enquadrar. Uma das coisas que fez a gente pensar essas várias colunas com nomes diferentes e pitorescos foi exatamente pensar que precisava de um outro formato. Não porque esse modo de fazer crítica está falido. Não, mas como é que eu posso analisar, sei lá, iluminação, atuação, interpretação, texto, em uma obra que... A gente fala de iluminação? Abriu... que abriu mão disso tudo e tá, sei lá, é uma parada que é pra bater ou não bater. Existe, é legítimo. Eu não posso usar as mesmas ferramentas para analisar, sei lá, um teatro mais correto, conservador, na caixa, de uma outra empreitada como essa. Então a gente começou a brincar, inclusive, com os modos de fazer. Tanto que tem a crítica, que é a que mais se aproxima do que a gente entende imediatamente como crítica. Tem a selfie, que é criticar a si. Eu nunca esperei que a selfie fosse a mais mal entendida da... Porque é isso, a selfie é você criticar inteira a si mesma enquanto está ali fruindo aquela obra. Então, você vai colocar suas coisas, suas questões, suas referências, vai ser super pessoal mesmo, é selfie. Treta, que é um momento que questiona posicionamentos políticos, representação e tudo mais. Tem a crítica da crítica, que é pegar uma crítica e criticar, e por aí vai. Tem várias coisas, e tem lá na primeira edição explicadinho cada coisa, e no editorial a gente sempre coloca também. Mas as pessoas têm uma dificuldade de entender que são experimentações de crítica. Também. Além de tudo, são experimentações de como fazer, e não a legitimação de um modo de fazer. A gente está se experimentando, ninguém tem uma coluna específica, essa é a minha coluna. Não. Dessa vez, tem muito tempo que eu não escrevo a crítica, eu vou pra crítica. Tem muito tempo que eu não escrevo a selfie, eu vou pra selfie. Nesse objetivo de se experimentar também escrevendo e pensar outros modos. Eu fui bastante criticado, Rui Filho, sobre mim. Ali, Alex também foi criticado. Foi um exercício então, importante. Então, você poderia falar como você se sentiu, então? Então, Rui, não me senti gatinho, em parte. Me senti gatinho porque eu acho que você acha que eu sou mais novo do que eu realmente sou. Eu não vou contar a minha idade aqui. Mas foi um exercício importante de pensar esse lugar, de ser criticado, de partir, de ler um texto que parte de certas assunções, de certos pressupostos que a gente discorda, né, do que é texto, do que é arte, do que é teatro, do que é performance, seja lá o que for, e é isso. Discursos são escolhas, a gente faz recortes. Mas tá sendo extremamente rebate pra câmera. Exatamente. Tá, Rui. O que é que eu penso do rebate que pode parecer que... crise de protagonismo porque ninguém falou da crítica que eu fiz. Pode soar assim. Mas é porque durante muito tempo a gente escutou, porque ninguém fala sobre teatro, ninguém escreve sobre... né? Isso é um discurso que... Crise de... que você falou sobre... Crise de protagonismo. De protagonismo. Né? Tipo, não falaram sobre o meu texto. Eu acho que pelo contrário. Quando eu sinto falta de um rebate, não é porque eu me acho assim tão importante que mereça um rebate, é justamente para poder alimentar esse espaço mesmo, esse lugar. Justamente por estar começando, por ser uma coisa de experimentação. Eu reconheço isso que a Alex fala, de entender esses outros espaços como, enfim, reverberações disso, mas, poxa, é a possibilidade de ir na mesma edição, 2 olhares sobre a mesma coisa.
Tipo, tanto sobre quem foi lá assistir e parou e moveu, vou escrever sobre isso, quanto da pessoa falando também sobre aquilo. Então, sei lá, tá na mesma edição, você vai descer, tá lá outro texto, você pode cruzar isso. E eu que tô lendo, eu leio duas perspectivas da mesma coisa numa mesma edição. A experimentação da Barril, quando faz experimentação não é uma coisa que seja menos legítima do que uma coisa que se diz mais profissional, porque justamente é a junção entre profissionalismo e experimentação, que é o que me interessa, e acho que todo mundo aqui. Mas que é, quando eu crio, eu gostaria de ter um pensamento do outro, uma alteridade que chegue pra mim e desloque meu pensamento de lugar, que traga outras questões, e acho que é o que todo mundo aqui tenta fazer quando escreve alguma coisa. Então isso é muito superior a tentar Alex passou aqui embaixo. É porque chegou a tentar traçar qualquer tipo de avaliação ou julgamento ou qualquer outra coisa. Eu acho que a gente pode dar um pause rapidinho.